O governo do Tocantins entra a semana com um problemão para administrar. É a questão da database, ou seja, a questão do reajuste anual, da correção anual da inflação no reajuste dos salários dos servidores, é verdade? E olha que ele já está com outro problema aí. No final de semana, uma dezena de sindicatos de servidores já começou um movimento contra o que eles chamam de PEC do mal, aquela proposta do governo que está na Casa Civil para a reforma da Previdência dos servidores. É uma reforma, ela é obrigatória, o governo tem que fazer, porque é determinada por uma emenda constitucional, a 103, e também porque o IGPREV, se não fizer nada, o IGPREV vai falir. E essa conta vai cair aí no bolso do contribuinte. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Agora, na questão da database, todo ano o governo tem que encaminhar a proposta, isso está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal e está na Constituição. Ele é obrigado a corrigir o salário dos servidores públicos, pelo menos com a inflação do ano anterior. Não é verdade? Aqui no Tocantins já houve governos que corrigiram muito menos da inflação, ou seja, a inflação era 5%, 6%, ele corrigiu só 1%. É possível? É possível. E como? Na lei de responsabilidade fiscal, é condicionado a obrigatoriedade dessa correção de database ao desempenho fiscal do governo. Só que no governo do Tocantins, este ano, o desempenho fiscal é superavitário, ou seja, o governo, em 12 meses, aí, que é o prazo aí da correção, o governo teve 2 bilhões e 700 milhões a mais de receitas do que ele esperava ter nesse ano aí, de maio de 2022 a abril de 2023. Então, ele tem mais de 2 bilhões e 700 do que esperava. Ou seja, ele esperava arrecadar nesse período 6 bilhões e 900 milhões e arrecadou 9 bilhões e 700 milhões. Então, é muito dinheiro que o governo arrecadou em 12 meses, o que, em tese, implicaria na falta de dificuldade financeira ou orçamentária para pagar essa database. Técnicos do governo entendem, no entanto, que há alguma dúvida aí. Essa questão dos 25% de correção autorizada pelo Supremo Tribunal Federal ainda não foi implementada. E aí, será que essa correção de 5%, que vai ser a correção da inflação, vai ser aplicada sobre o salário anterior ou sobre o salário já corrigido? É uma dúvida que certamente, pela lógica, deve estar tomando de conta dos estudos aí dos assessores do governador. Não é fácil, mas de qualquer forma o governo deve encaminhar essa lei até o dia 1º de maio. Eu acredito até que o governo deva estar preparando um pacote de medidas aí para anunciar no Dia do Trabalhador, dentre elas aí o pagamento de progressões, na verdade, e a própria database, e até uma possibilidade, uma sinalização de acordo com os servidores sobre a reforma do IGPREV, que até agora não teve qualquer participação dos deputados estaduais, que seria, em tese, o canal mediador entre servidores públicos e o Poder Executivo, ou seja, o patrão e o empregado. No entanto, os deputados estaduais quedam-se em silêncio, como o fazem em na grande maioria das ações de interesse do Estado, ou seja, eles aguardam o posicionamento do governo para depois vir em seguida autorizando, assinando, endossando o posicionamento do governo. Não estabelece um canal de discussão política entre os servidores públicos e o Poder Executivo, ou seja, entre o trabalhador e o patrão, né? Entre o patrão e o empregado. Não há nenhum mediador nisso aí, como ocorria e como ocorre em outros parlamentos. Então, é esperar para ver o que vai acontecer nesta semana, daqui até o dia 1º de maio, quando o governo deve já implementar pelo menos essa database. E creio, pelo que eu tenho conversado no Palácio, pode ser que o governo autorize as progressões. Ainda existem progressões atrasadas de 2022. Um bom dia para você.